Boa tarde, pessoal. Galera, o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Eu escuto muita gente dizendo: eu estou muito velho para investir. Só vale a pena se você for muito novo. Só vale a pena se você tiver muito dinheiro. Eu não tenho pouco dinheiro para investir. Pessoal, eu escuto várias coisas todo santo dia. Mas o vídeo de hoje, pessoal, foi bem interessante e vamos dizer que foi uma surpresa até para mim mesmo, em alguns pontos, né? E eu acho que esse cálculo aqui pouca gente vai mostrar. Esses valores vão desanimar vocês. No entanto, escutem até o final e no final, assim que acabar esse vídeo, vai numa referência de vídeo que eu vou deixar no canto direito aí, vocês encontrarão razões pela qual continuar, assim como eu continuo até hoje. Então vamos lá, vai ser um choque de realidade, mas no final, já dando um spoiler aqui para vocês, ainda assim compensa investir, ok? Bom, pessoal, como é que nós vamos fazer o cálculo aqui? Eu tenho que apresentar para vocês a tabela. A primeira tabela ela já é conhecida de vocês, tá? É uma tabela onde eu simulo a quantidade de anos, né, o patrimônio que você teria, dividendos, e aí vem crescimento do patrimônio, crescimento ao ano, são outros fatores aqui que é interessante para termos de curiosidade, mas o que vai nos interessar aqui é o patrimônio e os dividendos aqui que você passa a ganhar mensal. Essa segunda parte da tabela aqui, ela é somente uma memória de cálculo, é através daqui que é feito os cálculos, então não tem porquê a gente perder tempo com esta parte aqui, ó, da tabela. Vamos focar nessa parte de cima aqui, que é o que nos interessa. E aqui, pessoal, eu fiz um comparativo aqui para vocês. Nessa tabela aqui, nós temos a idade em que essa pessoa quer se aposentar, colocamos aqui um valor de 60, tá? Para deixar tudo homogêneo aqui. Vamos imaginar que a pessoa queira parar de trabalhar aos 60 anos. Aqui, pessoal, os anos produtivos. Então, obviamente, quanto mais a idade avança, menos anos produtivos você tem. Um rapaz de 20 anos tem 40 anos de produção pela frente, um de 30 tem 30, um de 40 tem 20, um de 50 tem 10. Ou seja, atingiu a idade de 60 anos, acabaram-se os anos produtivos, certo? Obviamente não, né, pessoal? Conheço muita gente acima de 60 anos que continua trabalhando firme e forte. Mas vamos lá. Aporte mensal, pessoal, é quanto que essa pessoa vai aportar, né? Se referindo, por exemplo, a um dado aqui do IBGE que eu já vou chegar para vocês. Então, é quanto essa pessoa iria aportar por mês. E aqui, pessoal, nós vamos complementar com a renda mensal em dividendos que essa pessoa teria se ela investisse, ok? Tudo certo. Aqui, pessoal, eu criei duas tabelas, porque eu tenho que explicar que são realidades diferentes aqui e elas vão impactar nos cálculos que vocês vão ver aqui. Essa primeira tabela, pessoal, ela é bem desanimadora mesmo, mas por quê? Eu peguei ela, extraí ela de dados do IBGE, então ela está muito pulverizada na internet e você tem que estar buscando ali mais ou menos uma média, ok? Então, pelo IBGE, pelos dados que a gente consegue levantar, uma pessoa de 20 anos ela tem um salário médio de R$ 1.741, uma pessoa de 30 anos tem um salário médio de R$ 3.600, 40 anos, R$ 3.457 e 50 anos, R$ 3.270. O que eu tenho que deixar claro logo de cara aqui para vocês? Se vocês olharem aqui, praticamente após os 30 anos, o salário ele diminui, né? Então, pelo IBGE, após os 30 anos, o salário diminui. E assim, pessoal, parar para pensar faz sentido, porque uma pessoa de 20 anos é muito raro ela ter um salário alto, né? Então tá aqui, ó. 20 anos, ela é muito raro ter um salário alto, são exceções. A regra é que ela comece sua vida, comece sua carreira ganhando o mínimo, certo?
Com 30 anos, a média salarial de todos os trabalhadores, realmente ela varia em torno de R$ 3.600, R$ 4.000, quando a pessoa chega na idade mais produtiva dela, que é os 30 anos. Após os 30 anos, pessoal, os 40 anos, você começa a ter muitas variações. Você tem um grupo de pessoas que sobe muito no salário e outras que decresce demais no salário. Então você começa a ter disparidades muito grandes. O problema é que as pessoas que sobem o salário, elas são a minoria, enquanto a grande maioria acaba indo para salários mais baixos, porque tem menos disposição, começam a ter muitos problemas de saúde, então o rendimento cai, muita gente não contrata, e aí você começa a realidade do trabalhador CLT brasileiro, onde a idade começa a se tornar um fator de peso e dificilmente essa pessoa consegue se manter no mercado de trabalho. Então é a triste realidade e é a explicação por que nas outras faixas aqui de idade o salário tende a diminuir. Bom, pessoal, então, tendo isso em vista, a gente vai usar essa tabela, tá, como primeiro cálculo. Mas o que acontece, pessoal? Na parte do final do vídeo, nós vamos falar sobre essa outra tabela aqui, que podemos dizer que são as tabelas das exceções. Então, essa tabela aqui, ela vai fugir à média. Essa tabela são de pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho contato, e que ao longo dos anos tiveram a tendência de aumentar os seus salários. Então a gente está, em vez de nós irmos, como eu falei aqui, em dois grupos, né? Em vez de nós irmos no grupo aqui da média, que seria aqui no meio, nós vamos mostrar o grupo das exceções, as pessoas que estão ganhando maiores salários conforme a idade. Então vou mostrar essa realidade e essa realidade. As duas são realidades no Brasil. Ok? Então eu vou mostrar as duas. Eu vou confessar a vocês, o que eu vou mostrar aqui vai assustar, ok? Mas volto a dizer, assistam o vídeo até o final e no final cliquem no cards que eu vou deixar do lado aí para que vocês assistam um complemento e entendam que ainda vale a pena investir. Aliás, sempre vale, ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar. Bom, então o primeiro cálculo, pessoal, vai ser o seguinte: vai ser 20 anos, idade de aposentadoria 60 anos, anos produtivos 40 anos de produção e um aporte mensal de R$ 348. Por quê? Porque estamos pegando essa primeira tabela e temos uma pessoa de faixa salarial de R$ 1.741. Em ambos os casos, nós teremos um aporte de 20% do salário. Feito? Então, essa pessoa vai separar religiosamente 20% do seu salário e vai aportar, e vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa ao longo dos anos. Começando, então, 20 anos, 40 anos de aposentadoria, um aporte mensal de R$ 348. Bom, aqui, pessoal, essa minha tabela ela vai por cotas, tá? Então é uma média das cotas que eu fiz aqui de R$ 72. Vamos botar uma quantidade de cotas suficiente para dar 340 e poucos reais. Já chutei, deu 365, tá bom, tá uma média legal. Então, imaginando que essa pessoa iria comprar 5 cotas ao longo da vida. Pausa, observação no que eu vou falar. Isso aqui é uma simulação. Vai ter gente, como eu comentei nos outros vídeos, dizendo: você não botou inflação, você botou não sei o quê, você não botou. Pessoal, fiquem à vontade de botar a inflação. Vocês vão chegar a uma conclusão que, se botar inflação, vai ter que aumentar também o valor do salário, vai ter que aumentar também o valor dos FIIs, vai ter que aumentar também o valor da cota dos FIIs, porque eles são reajustados pelo aluguel, e o aluguel às vezes é IPCA e CDI. Entende onde esse cálculo vai parar? Então, se abstenham disso.
tá? Porque uma coisa no final acaba compensando a outra e no frigir dos ovos, daqui a alguns anos vocês vão ver que o valor não vai se afastar muito dessa média aqui que a gente está projetando, perfeito? Logicamente, transportando para a realidade de vocês. Então, se abstenham dessa discussão, é sexo dos anjos, não vamos ficar discutindo isso aqui. Então, 5 cotas daria 361, mais ou menos o aporte, e a gente viu aqui que ele vai ter uma quantidade de 40 anos produtivos aqui. Então, ele irá aportar por 40 anos e não vai retirar os dividendos, ele vai apenas reinvestir. Ele vai ter, pessoal, um salário, uma renda mensal de R$ 15.295. Vamos anotar aqui. R$ 15.295. Então, esses seriam os dividendos dessa pessoa quando ele chegasse aos 60 anos. Uma bela aposentadoria, certo? Então, essa pessoa estaria muito bem, né? Uma pessoa de salário de R$ 1.741, ou seja, ganhando o salário mínimo, imaginando que ele vai ganhar o salário mínimo a vida inteira e está aportando 20% ao mês. Então, aos 60 anos, ele teria 15 mil mensal. Isso é uma projeção, certo? Obviamente, ele vai aumentar o salário, ele vai aumentar o aporte, então a tendência disso daqui é aumentar. Por isso que para o jovem adquirir essa memória, essa mentalidade, é muito benéfico para ele, pessoal. Não faz ideia de como eu fico triste ver uma pessoa jovem torrando todo o dinheiro e não guardando. É muito triste isso. Bom, vamos à segunda realidade, pessoal. Uma pessoa com idade de 30 anos, 60 anos de aposentadoria e 30 anos produtivos. Vamos ver quanto vai dar os dividendos mensais dele. Ele vai ter um aporte de R$ 720, porque o salário dele vai ser R$ 3.600 por mês, é a média que o IBGE prevê para alguém de 30 anos de idade. Então, R$ 720 de aporte. Vamos tentar chegar a esse valor. Vamos botar 10. R$ 720 reais. Então, esse seria mais ou menos o aporte dele mensal. Bom, quantos anos produtivos? 30 anos produtivos aí. Então, estaria nesta faixa aqui, 30 anos. Ele vai ter de dividendos, pessoal, R$ 11.462. R$ 11.462. Percebam que os anos de investimento fazem muita diferença, viu, gente? 15 mil, ele foi para R$ 11.000. Ainda uma bela aposentadoria, muito maior aí que a aposentadoria média do brasileiro, e essa pessoa vai estar muito bem de vida. Pois bem, seguindo, vamos agora para o caso da pessoa que tenha 40 anos, ela tem 20 anos produtivos e pelo IBGE ela tem um salário de R$ 3.457. Separando 20%, temos um aporte de R$ 691, certo? Vamos tentar chegar. Eu acho que provavelmente deve ser 9. Isso aí, é 9, pessoal. Nem 9 nem 10. R$ 691 daria mais ou menos 9 ações por mês. 9 cotas por mês. Pois bem, 20 anos produtivos, vai ser esse caso aqui, e os dividendos de R$ 3.614. R$ 3.614. Pessoal, diferença gritante, né? Olha só, de 11 mil caiu para R$ 3.614. Enquanto que com 30 anos, 30 anos, não, na verdade, isso mesmo, enquanto com 30 anos ele estava na casa dos 10 mil, aos 20 anos produtivos, caem para R$ 3.614. Duro, né? Pois é, pessoal. Mas essa é a realidade. Realmente, os juros compostos eles agem de forma exponencial. E a um determinado momento, você tem um salto, uma guinada muito grande,
conforme os anos passam, né? Bom, então essa pessoa teria R$ 3.614. Ainda é melhor do que nada, concorda? Porque ela vai ter a aposentadoria do INSS, estamos falando do CLT, do seletista, que vai ser provavelmente o mínimo, mas somado a R$ 3.614. Então, garantiu o poder de compra, mas não há como comparar com as pessoas mais jovens que começam mais cedo. Agora vamos ao caso crítico, né, pessoal? Uma pessoa de 50 anos, que tenha 10 anos produtivos aí, e tem um aporte mensal de R$ 654. Por que ela tem esse aporte? Porque, de acordo com o IBGE, essa pessoa estaria ganhando R$ 3.270. Pessoal, triste, né? Uma pessoa de 50 anos, ela está ganhando menos do que uma pessoa de 30, apesar da experiência e tudo mais. Mas, como eu disse, pessoal, isso é uma média. Na média aqui você tem aquela pessoa empregada que está ganhando 10, 15 mil, e você tem aquela pessoa que, pela idade, está desempregada e, infelizmente, ela está vivendo de salário mínimo, de bico, e está ganhando muito pouco. Então, o IBGE ela vai fazer uma média com esses dois mundos. E aí você tem este valor aqui. Mas vamos continuar com o cálculo, não é para você desanimar ainda, eu vou mostrar para vocês duas realidades. Vamos lá, vamos seguir. 3.270 vai ter um aporte mensal de R$ 654. Pessoal, vai ser 9 mesmo, tá? Se eu botar 8 aqui, ó, já cai para 578. Se eu botar 10, vai 723. Então é 9 mesmo, 650 reais. Ao longo de 10 anos, ele vai cair na mesma média do seu. Aliás, na mesma média não, numa média abaixo ainda do seu vizinho lá. Então, 10 anos produtivos, R$ 1.008. Triste isso, né, pessoal? R$ 1.008. Pois é. Chocante, né? Pessoal, triste por 2 pontos, né, pessoal? Triste porque a gente vê aqui que a realidade do brasileiro pelo IBGE é triste, porque a pessoa vai baixando o salário conforme a idade e a experiência vão aparecendo, mas é triste também porque os juros compostos não perdoam, né, pessoal? Quanto mais tempo você tiver de vida, maior vai ser a sua recompensa se você se esforçar desde cedo. E é por isso que eu sempre falo para todos os jovens: comecem, o quanto antes, mas comecem, porque o tempo é fundamental. Quanto mais tempo você perder, pior vai ser o seu futuro lá na frente. Os juros compostos não perdoam, pessoal. Bom, ok. Agora todo mundo vai entrar em depressão, vai para o quarto chorar, tudo bem, é compreensível, né? Foi um choque até para mim, confesso a vocês, mas vamos agora, pessoal, conversar sobre a segunda realidade, tá? Vamos ignorar esse fato aqui, ainda assim volto a dizer, tá? Eu vou dar um spoiler aqui do segundo vídeo. Apesar da pessoa ter 50 anos, só poder investir por 10 anos, lembrem-se, ele provavelmente vai estar vivendo de um salário mínimo, né? Porque ele com certeza tem poucos aportes, ele tem poucos ganhos, e ele vai ganhar o mínimo do INSS, se ganhar, né? Porque até lá a gente não sabe como essas leis vão mudar. Então, se essa pessoa ainda permanecer aos 10 anos, ela terá a mais no salário dela R$ 1.000. Então, queira ou não, é um mercado, é um pão, é um combustível, ajuda. Então, ainda vale a pena investir, viu, pessoal? Enfim, isso na cabeça de vocês. Bom, vamos lá. Agora vamos para a segunda realidade, pessoal. Essa realidade aqui são pessoas que eu conheço. Não vou citar nomes, não vou expor essas pessoas. E eu coloquei aqui um valor salarial de acordo com a média. Bom, pessoal, de 20 e 30 anos eu mantive a do IBGE porque a maioria das pessoas que eu conheço realmente estão nessa faixa, né? 20 anos ganhando um salário mínimo, 18, 20 anos estão começando, estão
iniciando o trabalho, muitas pessoas estão trabalhando depois de uma certa idade, está terminando a faculdade, então a realidade realmente é essa aqui, de 20, 30 anos, é média dessa. Na verdade, 30 anos as pessoas têm ganhado mais ou menos R$ 4.000. Então vamos arredondar isso aqui para R$ 4.000. Perfeito? Perfeito. Então temos aqui essa realidade. Aos 40 anos, as pessoas que eu conheço têm ganhado na média de R$ 8.000, então estamos falando daquelas pessoas de tudo, tá, pessoal? Seletista, empresários, profissionais liberais. Então estamos falando dessas pessoas, concursados, essas pessoas que eu conheço, que eu tenho convívio, estão na média de R$ 8.000. E aí nós temos as pessoas de 50 anos que estão na casa dos R$ 30.000. Então eu peguei, pessoal, 30 por quê? Porque eu conheço gente ganhando 10, eu conheço gente ganhando 20, eu conheço gente ganhando R$ 50.000. Então eu fiz uma média, mais ou menos, da quantidade de gente que eu conheço, que eu tenho convívio, que eu tenho contato, e eu cheguei na casa dos R$ 30.000, mais ou menos. E aqui a gente pode colocar advogados bem-sucedidos, médicos que estão empregados em 2, 3 empregos, concursados em bons concursos, empresários que estão com a empresa indo bem, ganhando bem, enfim, vamos colocar isso. E 20% disso dariam estes valores aqui, ok? Vamos agora fazer os cálculos com base nesta segunda realidade aqui, que pode ser que seja a sua, que esteja aqui acompanhando o nosso canal. Vamos lá, começar pelo primeiro, R$ 1.741. Pessoal, o primeiro vai ser o mesmo, então eu vou pular aqui para não ficar muito enfadonho, vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Porque ó, o valor é o mesmo, então nós temos aqui um aporte de um valor mensal de R$ 15.295. Como eu já fiz esse cálculo, não há por que a gente fazer ele novamente. Vamos para a segunda realidade, com um aporte de R$ 800, deve dar aqui mais ou menos uns 12. Vamos diminuir um. Tá bom. Ó, dá R$ 795, mais ou menos 11 cotas por mês essa pessoa estaria comprando. Então, ok, quantos anos produtivos? Temos aqui 30 anos produtivos. Vamos seguir a nossa tabela. 30 anos produtivos. Ele teria um salário de R$ 12.600. R$ 12.608. Perfeito. Vamos agora para a segunda realidade. A pessoa com 40 anos de idade, salário de R$ 8.000, ela estaria com um aporte de R$ 1.600. Deixa eu copiar isso aqui, colar. Deixa eu modificar a tabela aqui, pessoal. Pronto, para ela ficar igualzinho. Então, segunda realidade, 40 anos, 20 anos produtivos, aporte de R$ 1.600. Vamos ver se é 22. Nossa, eu estou bem de número, pessoal. 1.590. 23 já vai dar muito a mais. Vamos botar 22. Então, 22 cotas, R$ 1.590 por mês, mais ou menos 1.600. Quantos anos produtivos? 20 anos produtivos. Vamos lá, mais ou menos nessa caixa aqui. Então, daria R$ 8.838. R$ 8.838. Tá descendo, né, pessoal? Tudo bem, vamos continuar acompanhando. Agora, essa pessoa que ganha R$ 30.000, né, 50 anos, quantos anos produtivos? 10 anos produtivos. Vamos ver quanto de aporte? R$ 6.000 de aporte. Vai dar uns 45? 80? 85? Um pouquinho menos, 84. 83. Isso aí, 83, pessoal. Então temos aqui um aporte de R$ 6.000. 10 anos produtivos,
Isso daria R$ 9.305. R$ 9.305. Choque, né, pessoal? Triste, né? A gente vê que os juros compostos não perdoam. Então, pessoal, a realidade é essa. Feliz para aquele que começou cedo, com 20 anos, porque com poucos aportes ele vai ter uma renda mensal muito boa e ainda mais que essa pessoa não vai aportar só R$ 348 ao longo da vida. Essa pessoa vai aumentar esses valores, ela vai ter maiores ganhos, ela vai se especializar, ela vai aumentar esse aporte ao longo dos anos. Então, esse valor aqui tende a ser muito maior, né? E, infelizmente, aquele que acordou tarde, ele vai ter realmente uma queda muito grande nesses juros compostos aí e vai ter realmente uma perda muito grande. Então, pessoal, é até meio que complicado uma pessoa com R$ 30.000 por mês, ela passar a ter um valor mensal de renda de R$ 9.305. Bom, pessoal, vamos falar algumas coisas aqui, algumas considerações, tá? É um choque, eu sei, muita gente vai desanimar com esses cálculos, mas não olhem por esse lado, tá? E mesmo assim, eu sempre falo para vocês que nunca é tarde para começar, tá? Por quê? Porque você começando tarde, você terá R$ 9.000 por mês, mesmo que você ganhe 30. Se você não fizer nada, nada você terá. Perfeito? Então, entendam isso. E há uma outra realidade aqui, pessoal, que agora, quem ficou no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar uma segunda realidade aqui que o pessoal não está levando em conta. Essa pessoa que teve R$ 30.000 por mês, ela não está começando com zero de patrimônio na vida, não. Com certeza, essa pessoa que tem essa faixa salarial comprou imóveis, fez alguns investimentos, tem poupança, tem contas com valores, essa pessoa tem patrimônio. Essa pessoa ela pode reestruturar seu patrimônio, ela pode reestruturar a sua vida, começar a dividir o patrimônio de forma estratégica, então manter alguns imóveis, começar a comprar algumas ações, alguns fundos imobiliários, ela tem como reestruturar a sua vida de forma a dividir isso daqui e obter uma melhor renda. Perfeito, pessoal? Então, assim, vamos imaginar, agora vamos lá abrir os olhos dessa pessoa que tem R$ 30.000 por mês. Imagine que essa pessoa tem de patrimônio inicial, e aí é uma segunda função da nossa tabela aqui, ela tem um patrimônio inicial de R$ 200.000. Estou chutando baixo, tá, pessoal? 200.000 reais. Imagine que essa pessoa tem esse valor inicial. Vejam o que acontece se ela pegar este valor de R$ 200.000 que ela tem, que ela armazenou em casa, patrimônio, poupança, etc. Depois eu vou botar um valor mais factível, tá? 200.000 é muito pouco. Estamos falando de uma pessoa que torrou dinheiro a vida inteira. Mas ela com certeza tem 200.000 guardado em algum canto. Olha o que acontece quando nós olhamos os 10 anos dessa pessoa. Ó, se ela der um aporte inicial de 200.000 há 10 anos atrás, ela passa a ter de dividendos 17.365. Vamos mudar esse quadro aqui, vamos botar aquilo do lado, 17.365. Deixa eu copiar aqui. Olha lá, pessoal. Então, essa pessoa ganha mais hoje em dia do que aquele que trabalhou a vida inteira e investiu a vida inteira, aos 20 anos. Então, pessoal, apesar de ser um choque de realidade esses números, vamos para a realidade fática mesmo. Esta pessoa que ganha R$ 30.000 por mês, ela tem com certeza 200.000 investido em algum jeito, de alguma forma. Então, o salário dela não vai ser 9.000, vai ser 17.000. Agora, vamos aproximar mais da realidade. Uma pessoa que ganha R$ 30.000 por mês, vamos fazer um cálculo besta aqui de padaria, tá, gente? Ó, R$ 30.000 por mês, vezes, primeiro dá 120 meses, daria 10 anos. Ó, estamos falando no patrimônio de 3.600.000. É isso que essa pessoa tem de potencial de ganho
em 10 anos ganhando 30 mil reais. Se ela armazenar 20% disso, ou menos 20%, estamos falando de 720 mil reais. Então, essa pessoa teria 720 mil reais de patrimônio de algum jeito. Ela deve ter, ela tem alguma coisa aí, pessoal. Vamos botar 720 mil reais. Ela tem 30 mil reais por mês. Ela tem condições sim de ter 720 mil reais. Aliás, tem condições de ter muito mais. Olha para quanto ficaria em 10 anos. Ela vai ter um aporte de dividendos de 38 mil reais. Ó, 38 mil reais. Perceberam, pessoal? Então, sendo realista, tá? Imaginando o patrimônio que essa pessoa já tem, como tendo 30 mil, é só ela reorganizar esse patrimônio dela e ela tem uma aposentadoria, sim, que supera o valor dela mensal. Então, isso daqui, pessoal, esse cálculo de hoje, ele serve para dar um choque de realidade a vocês, tá? Temos vários mundos aqui, cada um tem uma realidade. Se você ganha 30 mil e não armazenou nenhum patrimônio, desculpa, você fez besteira a sua vida inteira. Porque aos 50 anos de idade e você não tem nenhum patrimônio, desculpa, meu amigo, você realmente, infelizmente, vai ser essa a sua realidade aqui, R$ 9.305 por mês, e já é alguma coisa. Porque se você ganha 30 mil e cair no INSS, sua vida vai cair drasticamente. Ou você baixa o seu padrão de vida, ou a sua realidade vai ser triste com um salário mínimo mensal, ou que seja o teto do INSS. Agora, se você ainda tem 50 anos, pretende se aposentar aos 60, fez besteira a sua vida inteira, acredite, ter 9 mil reais por mês é uma benção, agarra, porque isso daqui vai te ajudar lá na frente, ok? Agora, sendo realista, com essas pessoas que têm 30 mil reais por mês e que têm patrimônio guardado, com certeza muito mais que 700 mil, né? Se ele pegar esse patrimônio, realocar de forma estratégica, ele vai conseguir sim uma renda de 38 mil reais por mês. Ah, que juros? O pessoal vai perguntar, eu falo aqui no final do vídeo, não tem problema. Vou ter uma rentabilidade 0,79%. Essa rentabilidade, pessoal, é bem conservadora. É possível sim ter uma rentabilidade maior que essa, mas eu botei uma bem conservadora, imaginando que a pessoa vai estar em fundos imobiliários, ações perenes pagadoras de dividendos. Então, vai dar mais ou menos 0,79% para uma carteira bem conservadora aí. Certo, pessoal? Então, esse vídeo foi um choque de realidade para todo mundo, tá? Mas é um vídeo que vale a pena vocês prestarem atenção, vale a pena vocês se dedicarem um pouquinho a entender esses cálculos e verem que sempre vale a pena, apesar de, imaginando que a pessoa não tenha nenhum aporte inicial, ser valores decrescentes, ainda assim vale a pena investir. E agora sim, pessoal, para quem acompanhou o vídeo até o final, vou indicar que vocês cliquem aqui, ó, neste vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Nesse vídeo, pessoal, eu faço uma explicação bem aprofundada sobre aquela pessoa que pensa, ganho pouco, será que vale a pena investir? Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês diversos valores, diversas simulações, onde a depender da realidade de cada um, se vale a pena investir ou não. E ali eu também dou um choque de realidade a vocês. Bom, então assistam esse vídeo, vai acrescentar muito para vocês e vale a pena aí. Tá? No final, pessoal, sempre vale a pena e esse vídeo vai convencer vocês disso. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.